Olá, minha gente. Eu sou o Morente, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, coordenador da rede Mais Brasil e também responsável pela coordenação do incremento do MEG-TR, que é o Modelo de Excelência em Gestão do Ministério da Economia. A nossa proposta é apresentar para vocês um pouquinho do MEG-TR. Como todos sabem, o MEG-TR foi instituído pela Instrução Normativa número 5, de 24 de junho de 2019, e ele dispõe sobre as práticas de governança e gestão dos processos dos órgãos e entidades que atuam nas transferências voluntárias de recurso da União. Estados e prefeituras serão obrigados a aderirem ao MEG-TR para terem acesso aos recursos da União. E o artigo 3º dessa instrução normativa diz o seguinte: os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta que atuam nas transferências voluntárias de recursos da União observarão as práticas de governança e gestão sistematizadas e descritas no Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União, MEG-TR, aplicando as diretrizes estabelecidas nesta instrução normativa. Em Mato Grosso do Sul, nós organizamos a gestão do MEG através de um comitê gestor, o qual é formado por representantes do governo federal e estadual. A SOMASUL, que é a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, que representa os 79 municípios, e também representantes da iniciativa privada. Tudo isso para melhorar a gestão do incremento do MEG, tanto no governo do estado, como nos municípios de Mato Grosso do Sul. Fizemos aqui uma coletânea de informações para contribuir com o passo a passo do incremento do MEG. Eu sei que esse ano é um ano político, nós vamos ter aí as eleições municipais para eleger os prefeitos e vereadores. E são fundamentais eles incluírem em seus planos de governo já a necessidade do incremento do MEG. Se nós não profissionalizarmos a gestão pública, nós teremos muitas dificuldades, principalmente agora no momento em que o país passa por conta dessa pandemia, onde os gestores públicos, juntamente com o legislativo, têm que ser criativos. E vejo que o MEG vai contribuir sobremaneira para alavancar o desenvolvimento do município e qualificar o município para receber os repasses voluntários da União. E agora, muito mais necessário, por conta dessa pandemia que está trazendo grandes dificuldades aos estados e também aos municípios. Então venham conosco para essa coletânea de informação, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para você que precisa incrementar o MEG aí no seu estado ou no seu município. Sejam todos bem-vindos. Convidamos também a senhora Raquel Marcha Gadeia, que atuará junto com o prefeito neste painel. Ela, atualmente, é secretária adjunta da Fazenda e Gestão Administrativa na Prefeitura Municipal de Gaspar, Santa Catarina. Possui graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria, MBA em Gestão Pública, ENAP, e Gestão de Recursos Humanos na FGV. Técnica de Seguro Social do Instituto Nacional de Seguro Social, aposentada, onde ocupou diversos cargos de gestão, dentre os quais os cargos de superintendente regional da região Centro-Oeste e Norte, e, posteriormente, superintendente regional da região Sul. Tem experiência na área de administração,
com ênfase em administração pública, atuando principalmente nos temas previdência social, gestão de pessoas e gestão pública no INSS, Ministério da Justiça e Ministério da Previdência Social, dentre outros. Bem, eu vou me permitir iniciar com agradecimento e também um registro, né? Eu tenho o prazer de retornar a Campo Grande. Eu já tive a oportunidade, eu sou servidora pública federal e a minha atividade profissional anterior como INSS, eu já tive várias vezes aqui por uma necessidade profissional. E eu conheço muito a qualidade do Estado, eu sei quanto vocês são aguerridos e quanto vocês primam pela qualidade daquilo que vocês fazem, né? O Estado como um todo. E é muito importante também ter esse olhar da gestão, o olhar da política pública, o olhar da área federal, e hoje ter a oportunidade de estar no município, porque uma coisa é você desenvolver uma política pública, uma estratégia, uma metodologia, e outra coisa é você ir para o dia a dia para implementar essa política pública. Então eu posso dizer para vocês que o que eu estou falando aqui também eu tenho essa consciência do outro lado, eu sei quanto isso é desafiador, né, na extensão que o país é, com suas diferenças regionais, as suas diferenças demográficas, territoriais e tal, mas que é possível. E se tivesse também uma oportunidade da gente não só registrar a fala, a técnica, mas o sentimento, o meu sentimento, vocês podem acreditar que é realmente assim muito gratificante. Eu entrei no serviço público, eu tenho mais de serviço público como muitos de vocês têm de idade, eu entrei em 1984 e sou uma otimista, né? Eu sou uma entusiasta pela gestão, eu sou uma entusiasta pela gestão pública, tanto que quando eu percebi a oportunidade de ir para o município participar, foi um programa do governo do estado de Santa Catarina, de levar a gestão pública, algumas ferramentas de gestão para os municípios. Eu entrei nessa jornada sem nenhum vacilo e me senti muito acolhida. E então o que eu vou trazer aqui para vocês é uma experiência possível, acreditem que é bastante possível de se implementar. E a gente pode fazer uma revolução, aquela revolução que a gente cobra na administração pública, que a gente cobra na gestão como cidadão. Hoje a gente tem uma boa parcela de possibilidade de fazer isso dar certo, né? Então eu falo isso com muita responsabilidade, não só palavras soltas, mas a gente hoje, tudo aquilo que nos deixa indignados de ver, como o próprio Zaú trouxe aqui, é possível hoje a gente realmente tem ferramentas. Se nós acreditarmos e fizer disso uma união, uma cooperação, com certeza a gente vai mudar essa história e vai colher bons frutos dela. Eu vou pegar essa fala do Kleber entre essa parte de tomar ciência do modelo. E a hora que você diz, vamos começar, eu li, eu conheci, eu vi, né? Eu estava retornando para Gaspar, porque eu tive um período lá em 2017, retornei agora em 2019. E aí eu percebi puxa, né, isso aqui é tudo que a gente sempre quis em termos de gestão. E aí eu tive uma oportunidade de ligar para o Zaú vai lembrar que eu fui a Brasília, sentei com ele, conversei, falei, o que é isso aqui mesmo? Qual é a ideia disso aqui? E ele me contou. E aí eu voltei e fui falar com o prefeito, falei, olha, realmente é um trabalho de fotografia, a gente vai fazer um diagnóstico muito extenso, muito intenso da gestão, mas isso é uma oportunidade, não é só um trabalho, assim, não é algo a mais, mas é uma oportunidade da gente afiar. Eu vou pegar também, vou me permitir pegar a fala do prefeito e dizer que a gente ia afiar os nossos instrumentos de trabalho, que eu acho que é uma boa metáfora, ilustra bem o que o MEG nos possibilita fazer, ok?
Eu vou ver se eu consigo. Já passou. Então, falei um pouquinho da adesão, é muito importante. Vou ver aqui se eu me acerto com ele aqui. Aqui. Né? Então, da mesma forma que vocês fizeram, tem um curso online disponível, turmas sequenciais, volta e meia tem uma turma aberta, onde a gente toma consciência da parte teórica dos conceitos do MEG, e esse é super importante, e a parte presencial também que vocês vão vivenciar hoje, que é esse, aqui está o Exaú, quando nós fizemos lá em Santa Catarina, entendendo um pouco mais da implantação do instrumento. Foi feito então um curso presencial, onde 3 técnicos nossos conheceram o instrumento. Eu não estava nesse primeiro evento, e onde o Exaú colocou então essa possibilidade de um município, ele gostaria de ver o modelo já implantado em algum município, e Gaspar se ofereceu. Desafio lançado, município precursor, patrocínio pela alta direção e capacitação dos cursos de multiplicadores, adesão feita, vamos à luta. Então, esses foram os ingredientes iniciais para a gente conseguir iniciar o trabalho do MEG. E posso garantir para vocês, a adesão, o patrocínio é fundamental. É fundamental esse patrocínio. Tem que ter o gestor, o prefeito acompanhando esse trabalho. Próximo, comitê de governança. Aí vocês vão conhecer, isso é uma parte que está lá também na metodologia, ele diz isso. Por que esse comitê de governança? Você pode passar, acho que ele está me ajudando, Jefferson. O comitê de governança, nós fizemos uma primeira sensibilização, e a gente gosta muito de mostrar essa foto, que era a postura inicial das pessoas, quando a gente chamou para contar que o MEG ia ser implementado, né? Então, dá para ver direitinho, todo mundo. Foi assim, bem significativo, né? Bem significativo, todo mundo fechado, braço cruzado, com aquela... Que história é essa, né? Lá vem a Raquel de novo com essa conversa mole, né? Mais ou menos assim que eles estavam pensando, dá para botar legenda ali naquela figurinha. E a gente explicando a possibilidade, a necessidade, e a partir daí, por favor, Jefferson, 2 membros por secretaria, nós destacamos, o prefeito mesmo, eu lembro que ele disse, vamos comigo, vamos, né? O prefeito, eu preciso formar um comitê de governança, vem comigo. Aí nós fomos lá, ele estava indo fazer o barranco lá, né, que tinha caído, e eu fui no carro e ele, da secretaria tal, fulano, da secretaria tal, fulano, e aí nós fomos montando esse comitê, mas claro que conversando com os secretários para respaldar ou substituir aquelas pessoas que o prefeito também já visualizava como parceiros que poderiam nos ajudar dentro desse trabalho. Claro, teve ajustes e tal, então nós conseguimos 2 membros, um é titular e um é suplente, alguns dos 2 participam pela extensão, e 7 membros da Diretoria Geral de Convênios, que é onde está o escritório de projetos, que é onde a gente opera as transferências da União, né? O escritório de projetos que foi criado, o prefeito falou ali, onde a gente tem esse volume maior, onde nós estamos operacionalizando o modelo de excelência e gestão, mas não deixamos as nossas atividades normais, o que aumenta a nossa responsabilidade, mas aí todos os membros participam. E importantíssimo dizer, isso aqui eu não posso esquecer, dessas pessoas que estão aqui, muitos deles são servidores. Mais da metade desses indicados são servidores, porque isso precisa ficar internalizado, isso precisa ficar na cultura da prefeitura do município. Então, isso é uma exigência, a gente também tem comissionados, tem assessores, alguns assessores, mas tem mais de 50% do comitê formado por servidores do município, que participam intensamente e nos ajudam. Formalizamos o comitê, né? O prefeito, em 7 de agosto do ano passado, instituiu o Comitê de Governança Institucional, criou ele formalmente.
o próximo, e nomeamos os membros, né? Tem o secretário Carlos Roberto Pereira, que é o nosso secretário da Fazenda e Gestão Administrativa, ele é o presidente eu coordeno, tem uma secretária do escritório de projetos e todos os membros de cada secretaria saíram também desse ato. Essa é a foto que nós tiramos no final do ano, tem alguns secretários também, aliás, a maioria dos secretários estão na foto também, mas é o comitê. E aqui, pois não. Essa foto já está bem melhor, essa foi no final do ano, já tem sorriso no rosto, né? E aqui também, o MEG, ele é um aprendizado. O que nós percebemos ao longo? Porque como você retira as pessoas da sua atividade normal, né, da sua atividade do dia a dia, daquela rotina que nos consome, muitas vezes os membros dizem, mas eu tinha alguma atividade para fazer, o que eu faço, como é que eu faço, posso faltar, não posso faltar, e a gente tem compromissos, a gente tinha entregas. Então nós mesmos entendemos a necessidade de criar um regimento do comitê. Como que ele funciona? Pode faltar, não pode faltar, tem que estar lá, não tem? E aí os próprios servidores pediram que isso se tornasse um registro na sua pasta funcional. Pela extensão que nós adotamos na implantação, hoje a gente registra isso como uma participação nesse trabalho. Nós temos um regimento, então. E aqui é uma partezinha mais técnica, sim, mas eu vou tentar passar de uma forma bem sucinta, porque o Isaú vai falar isso para vocês com muita maestria, com muito cuidado, mas eu vou passar bem geral para vocês entenderem como é que funciona. Diagnóstico das práticas de gestão, formado comitê, feita adesão, formado comitê, como que a gente vai para o trabalho prático mesmo, por favor. Esse aqui é um mapa geral, até tem uma sugestão de horas lá na metodologia, mas eu estou dizendo o que aconteceu no nosso caso. Nós fizemos, só na elaboração, revisão conceitual, 3 horas, monitoramento da metodologia, 6 horas, desenvolvimento das alíneas, 9 horas, mais 3 horas, mais 6 horas, o fundamento 7, que ele é muito importante, dos indicadores, o ponto de controle e ajustes. Tudo isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, a gente fez em torno de um mês, porque quando nós fizemos a adesão lá em julho de 2019, o final de julho, início de agosto, o Isaú nos convidou para participar do 4º Fórum Nacional das Transferências da União, dando a experiência de Gaspar. Então a gente tinha um mês para rodar o diagnóstico, o instrumento de melhoria de gestão de 100 pontos, e aí a gente teve que fazer um trabalho muito intenso, que é entre levantar, estudar o diagnóstico, estudar as alíneas, fazer pontos de controle entre próprios grupos, que eu vou mostrar como foi isso, validar com os gestores, que era muito importante, e cumprir o prazo que a gente tinha para fazer o diagnóstico. Próximo, por favor, Jefferson. As nossas reuniões de trabalho, elas eram diárias, eram rotineiras, a gente tinha uma pré-agenda já marcada, né? Pode passar o próximo, por favor. Todas elas documentadas, com pauta e com lista de presença, e na medida que vocês desenvolverem a metodologia, vocês vão entender o porquê, que eu fiz questão de trazer e enfatizar isso. Organização do trabalho. Nós lá optamos, não é regra, cada município vai fazer o seu, mas como a gente tinha um prazo e tinha uma conta de chegada, eu tinha que cumprir um instrumento até uma data tal. São 6 fundamentos, 7 fundamentos, mas 6 deles a gente desenvolveu, criamos 3 grupos, cada grupo pegou 2 fundamentos, e para estudar no mesmo ambiente, porque a gente, como as pessoas são de diversas secretarias, quando você quer uma informação de uma outra secretaria, a pessoa já está ali. E mesmo quando nos faltava subsídio ou elementos para dizer, porque é muito assim, mas eu ouvi falar, mas eu sei que tem, chama a pessoa lá e ela vinha nas nossas reuniões e nos contava efetivamente como era. Uma prática sustentável, chamava lá o responsável, o diretor do meio ambiente, e vinha nos contar como é que funcionava na prática. Compras, licitações, como é que funcionava na prática. Então a gente ia chamando os técnicos para nos explicar e nos ajudar a responder as alíneas. Pontos de controle, cada linha, cada
Algumas alíneas a gente ia respondendo, e como eram 3 grupos separados, a gente tinha o cuidado de fazer um dia inteiro de ponto de controle. Por quê? Porque uma hora um grupo está falando do orçamento, ele tem uma terminologia, ele fala de um jeito, o outro grupo falava de outro, o outro grupo falava de outro. Então a gente tinha que unificar essa linguagem e ver se a gente estava indo na mesma linha até para os grupos se ajudarem. Fizemos os pontos de controle e fizemos também as validações. No início foi muito importante isso, porque assim que nós respondemos 3 ou 4 alíneas, a gente foi pedir uma reunião com o prefeito. Pode passar, por favor, eu acho que está no próximo. Não, é o anterior ainda. Eu pedi uma reunião com o prefeito para mostrar isso, para ver se a gente estava na linha certa. Porque como o instrumento ele tem um contínuo, ele tem você tem várias questões técnicas, eu precisava saber se os gestores, né, se o colegiado estava concordando com aquela linha que a gente estava. Houveram sugestões, poucas modificações, mas muitas sugestões, agregou muito no nosso trabalho a opinião dos gestores nesse sentido. E nós fizemos também, porque como a gente tinha um prazo para responder, nós fizemos uma monitoria. Foi meio maluquice nossa isso, mas a gente tinha uma pessoa que cuidava todos os dias, cada grupo tinha uma linha, tinha duas alíneas ou 3 para responder por dia, no mínimo, e ela ficava monitorando, ficava acompanhando. Teve 7 fundamentos, foram respondidos 3, porcentagem de alíneas respondidas por grupo. Cada dia se contava isso, até para estimular, para ajudar, para ver como é que estava sendo o desenvolvimento do trabalho. Próximo, por favor. A gente respondia, número de alíneas por dia, dia 1, dia 2, dia 3, uns conseguiam lá em cima, outros não conseguiam nada, estabilizava. Tinha dias que não conseguia responder, né, a discussão do grupo não permitia evolução e ficava... O pessoal dizia que chegava em casa, parecia que tinha tomado uma surra de tanto pensar e de tanto tentar encontrar, fazer aquilo com qualidade, mas ele às vezes dava uma exaustão, principalmente no início. Depois que você pega o ritmo, fica mais fácil. Tá? Os relatórios, a gente relatava isso, lia para eles, explicava tudo o que estava acontecendo, para eles saberem como estava isso acontecendo. O próximo, por favor. E aqui eu vou dar um exemplo prático, que eu aviso o prefeito, prefeito, nós vamos mostrar, né? Vamos mostrar exatamente como aconteceu, porque a ideia do modelo diagnóstico, você não vai fazer um Photoshop, né? Não é só fazer um Photoshop, você tem que mostrar exatamente o que está acontecendo, não pode ser. Então, o próximo, por favor. No Fundamento 1 da governança, ele tinha uma linha que perguntava lá, vocês vão ver isso, a alta direção avalia a coerência da missão da instituição, considerando as prioridades, inclusive as definidas nos projetos para aplicação dos recursos da transferência, os riscos e os resultados esperados. Não vou entrar no mérito, não vou explicar para vocês, mas eu quero só que vocês vejam aqui o não. Né? Aqui, não. Como assim? Aí passa o próximo, por favor. A nossa resposta era gigante, mas eu quero que vocês prestem atenção nesse item aqui, nessa informação aqui. Não sei onde é que está. Não, eu não estou passando, eu estava só fazendo o apontador, ele não funcionou. Esse aqui? Tá. Apesar da realização permanente destas reuniões, este acompanhamento não segue metodologia de monitoria e avaliação para acompanhamento e sistematização metodológica. Então a gente tinha prática, a gente fazia aquilo, a gente cuidava, avaliava os riscos, sabia os resultados que queria e tudo, mas não tinha registro. E a prática, o Isaú vai contar isso para vocês depois, tem que ter registro. A prática precisa ser documentada, não adianta ficar só na ideia isso, né? Você precisa, na hora que você vai transmitir esse conhecimento, se você quer perpetuar, se você quer fazer aquilo funcionar, você tem que ter registro. E aí doía muito. Não, uma coisa que a gente fazia sistematicamente e aí não acompanhava, não tinha registro. Mas tinha que mostrar. Doía, mas tinha que mostrar.
Próximo. Aí veio, né, a gente tinha um ambiente de teste do sistema, que já é uma cópia do sistema, onde a gente ia lá e colocava se não se aplicava, né, mas eu vou deixar que ele explique isso, não adota a prática de gestão, plano aprovado para adotar a prática de gestão e início de adoção, prática de gestão parcialmente adotado com uso continuado e prática de gestão em grande parte ou integralmente adotado com uso continuado. São essas questões que a gente tem que responder. E aí, e aqui também, né, a nossa preocupação, já também baseado nas informações no curso, na metodologia que a gente leu e se dedicou bastante a estudar, a gente buscava quais os documentos que respaldavam a nossa resposta. A gente tinha planejamento estratégico, a gente tinha as ações do GECOM, tinha o do PEMAT, tinha o Avança Gaspar. Mas a oportunidade de melhoria, que também faz parte da metodologia, designar uma coordenação executiva do planejamento com o objetivo de criar e regulamentar mecanismos de avaliação da coerência. Tal. Então a gente tinha que fazer algo que fosse efetivo, como oportunidade de melhoria para reverter aquele quadro do não e da nossa pontuação, que seria baixa. Aqui também vocês vão entender a gravidade, a urgência e a tendência, uma matriz GUT, para que a gente avaliasse o quanto isso era grave, quanto isso era urgente e qual a tendência disso se agravar se nenhuma medida fosse adotada. Nós classificávamos isso, debatíamos entre os técnicos e fazia essa pontuação. Próximo. E nós tivemos um cuidado também, dentro do próprio comitê, a gente identificou uma pessoa que nos ajudou na sistematização da documentação e ela organizou. Então, para o Fundamento 1 Governança, cada linha que a gente respondia, a gente ia lá e guardava os documentos. Não tinha conversa, não. Se não tivesse documento, tem que rever a resposta. Mas hoje, se vocês forem lá e disserem assim, vocês responderam, respondemos, está guardado numa pastinha todas as informações de cada um dos fundamentos e de cada uma da linha. Senão, não valia. Então, além de responder, além de buscar documentação, ela ficou arquivada dentro de um repositório, dentro dos nossos arquivos lá. Aquilo que eu falei da gravidade, urgência e tendência, não vou falar porque o Isaú vai falar sobre ele. Aqui, ao final, quando você classifica gravidade, urgência e tendência, o próprio sistema ele prioriza. Ao final, ele vai priorizar aqueles que você achou mais grave, mais urgente, com uma tendência de piorar a curto prazo, se você não respondesse, de acordo com o diagnóstico, e o próprio sistema ele traz, isso aqui tudo é multiplicado, o resultado dessa multiplicação dá uma lista de prioridades, de oportunidades de melhoria para você conseguir executar. Próximo, por favor. No Fundamento 5, que era da capital intelectual, próximo, por favor, Jefferson. Esse aqui a gente já tinha melhor, né? Eu trouxe um que não era tão bom, mas eu trouxe um que era melhor, né? A gente encontrou tudo, tinha continuidade, tinha disseminação, a gente fazia uma prática de capital intelectual, a gente entendeu que a nossa prática ela poderia responder aquela linha ali, se eram implementadas ações de qualidade de vida, saúde ocupacional, segurança do trabalho das equipes. Próximo, por favor. E aí a gente relatava, escrevia qual era a nossa prática. O relato ele não vai para o sistema, mas a gente fez questão de documentar isso para saber também qual foi a nossa linha de pensamento, né? Por que a gente tem. Então hoje a gente tem tudo isso documentado. Prática de gestão em grande parte ou integralmente adotada com uso continuado. Próximo. Documentos da mesma forma, oportunidade de melhoria, mesmo assim, em grande parte, a nossa prática ela era em grande parte adotada, nós encontramos a prática dentro do município, mas a gente também encontrou que tinha oportunidade de instituir um programa de qualidade de vida, saúde ocupacional e segurança no trabalho. Ainda demos uma pontuação bastante alta, porque a gente achava que isso tinha que ser disseminado para o conjunto, né? Tinha continuidade e tal, mas a gente queria isso transformar num programa. Então, nós acabamos ficando muito críticos de nós mesmos com isso. A gente quer muito mais do
que aquilo que a gente tem. Então, o instrumento nos permite isso, que a gente faça essa autocrítica e tente alcançar degraus maiores, né? Do fundamento 7, geração de valor público, esse é um fundamento de indicadores, ele é um fundamento que ele perpassa todos os outros. Então, como eu falei para vocês, cada grupo recebeu 2 alíneas e ao final, como as alíneas do fundamento 7 de geração de valor público, eles acabam pensando informações dos outros fundamentos, a gente voltou e distribuiu cada linha para o grupo que tinha trabalhado aquela linha. Então o 7 ele foi trabalhado de uma forma diferente da sistemática de grupos que a gente tinha adotado. E aí também é uma coisa bastante interessante, que agora a gente começou a trabalhar. O próximo, por favor. Esse aqui, ó, aquilo que eu falei, ó, era de partes interessadas, sustentabilidade, capital intelectual, orientação por processo, por isso que a gente resolveu trabalhar eles de uma forma diferente. Próximo. E aí, para muitos deles, a gente encontrou, principalmente nos planos municipais de saúde, de educação, a gente encontra alguns indicadores que nos permitem dizer que são acompanhados e tal. Mas em outros, como por exemplo, pode passar? Aqui, ó, a gente tem alguns indicadores que a gente não encontra ou que não eram medidos e que estavam começando a ser medidos. Isso aqui também não é uma situação muito tranquila, vocês podem ver que a gente não tapou o sol com a peneira, aqui não tem nenhuma mágica, nosso índice de atendimento urbano com coleta e tratamento de esgoto corresponde ao percentual da população urbana atendida, então é uma realidade de muitos municípios brasileiros que está se trabalhando, o prefeito pode falar mais sobre isso do que eu, mas o importante é que a gente já tem indicador e está medindo isso e está buscando resolver. Então não é tapar o sol com a peneira, é expor e buscar melhorar. O próximo, não encontramos nada, que também dói. Nessa hora que você deixa um indicador desse em branco, os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos aos fornecedores, inclusive com recursos oriundos das transferências de união, estão definidos e são avaliados periodicamente. Aí a criatividade vai longe, todo mundo quer inventar um indicador, não, mas eu falei com fulano e eu mandei uma carta, mas não tinha indicador, não era indicador de verdade, não tinha, e aí a gente tem que deixar em branco, e isso também dói. Dói porque a gente não quer ficar assim, mas o instrumento acaba permitindo. É um instrumento você acompanhar indicador, você tem indicador de desempenho para medir resultado de fornecedor, é importante ou não é? Quem é técnico sabe que é importante isso. E aí você vai lá e descobre que você não está fazendo isso. Então, qual é o segredo? O segredo é você fazer o que você precisa fazer para melhorar a gestão. Vamos lá. E aí tem uma pontuação para as práticas destacadas. Ao final de todo o trabalho, você identifica aquilo que o município tem como uma prática destacada. Você tem uma pontuação lá na metodologia de 5 pontos para as práticas. E nós fizemos aquele do GECOM, Gestão Compartilhada, que o total destinado ao orçamento de 2018 foi 3 milhões e 30. Aqui 2018, porque nós rodamos, como nós fizemos isso em 2019, nós fizemos uma fotografia do nosso ano de 2018. Nós rodamos o instrumento de melhoria de gestão, olhando a gestão no ano de 2018. Então, por isso que os resultados eles falam de 2018. E aí aqui tinha 23 ruas pavimentadas, 2 mutirões, 85% da demanda executada. Próximo. Aqui eram reportagens que documentavam, isso aqui tudo está lá no nosso repositório, que mostrava as reuniões que eram feitas. Próximo. Tinha fotos do antes e do depois, uma participação da comunidade, dizendo aonde que ele queria que aplicasse aquele orçamento. Próximo. Tinha, ali eu não coloquei, mas também tinham atas de reuniões, tinham todas elas com lista de presença e ata das reuniões do GECOM, que também foram lá para o nosso repositório. E aqui também uma outra oportunidade, uma outra prática destacada que nós encontramos, que foi a gestão dos contratos, Foi muitos problemas com contratos, a prefeitura lida com obras
ou com contratos que envolvem muito recurso, e a gente não tinha essa efetividade na gestão do contrato. Então, por decreto também, desde fevereiro de 2018, fiscais dos contratos, as unidades gestoras e pelos fiscais do contrato, foi criado um setor específico que tem hoje uma rotina de trabalho, que acompanha vencimento de contrato, advertências, todas as intercorrências de um contrato, na execução do contrato, também passa por isso. Nós entendemos que ele era uma prática destacada também pela expressão que adquiriu dentro da gestão. Aqui, as reuniões de validação com a outra direção, imprescindíveis, né? Por mais que os técnicos tenham conhecimento, se você não tiver o aval, aqui no gabinete do prefeito, uma das reuniões de validação, a gente mostrando para os secretários como é que estava sendo desenvolvida, pegando a anuência, a concordância e o debate, as colaborações. Aqui também no auditório, onde, de novo, ao final do instrumento, eu digo, pronto, terminamos. É isso? Podemos mandar para o Ministério da Economia? Ficou assim a foto. É isso que nós vamos mostrar? Ainda tiveram algumas colaborações e aí a gente validou o instrumento, que foi o que resultou do nosso trabalho. Próximo. As oportunidades de melhoria. O próprio Saúl falou ali, né, e isso é o diagnóstico, o instrumento de melhoria de gestão, ele também, você precisa identificar essas oportunidades de melhoria. O que você pode fazer daquela resposta que você obtém, o que você visualiza que você pode fazer para melhorar a gestão numa próxima rodada do diagnóstico. Próximo. Então, aquilo que eu falei, a pontuação do BUD, nós selecionamos todas as nossas principais pontuações, debatemos, porque tinham muitas oportunidades de melhoria. Vocês não imaginam quantas oportunidades de melhoria nós encontramos estudando e aplicando esse diagnóstico. Próximo, por favor. Fizemos lá nosso plano, escolhemos as oportunidades de melhoria que iriam para o sistema. Na época que nós estávamos no ambiente de teste, era uma oportunidade para cada um dos fundamentos, e a gente colocou lá os fundamentos das linhas das oportunidades de melhoria. É dos fundamentos, né? Por fundamento. Bom, aqui, pessoal, quando nós fizemos no ambiente teste ainda, nós conseguimos... volta um, por favor, Jefferson. Vocês podem ver que o instrumento de melhoria de 100 pontos, ele dá 4 estágios, né? E cada um deles, ele diz como que você está na gestão. Próximo, por favor. E aí, Gaspar identificou que estaria no bronze 3, em decorrência da continuidade da implementação. Sua organização apresenta melhorias na gestão, na prestação, surgem muitos resultados das partes interessadas. Foque nas ações de aprimoramento dos processos de relacionamento e atendimento às necessidades e expectativas das partes. Pergunte-se sempre qual o valor público que estamos entregando. Então, esse é o recado, né, do diagnóstico. E aí, uma das oportunidades também que nós visualizamos, que nós implementamos com muito intensidade, é o atualizar e monitorar os riscos priorizados no planejamento estratégico e comunicar às partes interessadas. Nós estamos nessa fase agora, né, fizemos a implantação do diagnóstico, estamos nessa fase agora de materializar, de implementar as oportunidades de melhoria já num ciclo de melhoria da gestão. Então, a gente pode dizer que hoje a gente se encontra no período de melhoria da gestão, implementando essas oportunidades para que uma nova avaliação possa ser feita ainda ao longo desse ano. Próximo, por favor. Aí nós escolhemos, foi uma escolha nossa, porque aí o instrumento ele já não traz, ele não avança tão a fundo assim, mas nós optamos por trabalhar por projetos. Então nós pegamos aquelas oportunidades de melhoria, o mesmo comitê permanece reunido, permanece continuamente reunido, e agora nós temos projetos que nós estamos trabalhando pela gestão estratégica orientada para resultado. É um sistema bem simples, nós transformamos as oportunidades em projetos e trabalhamos agora, capacitamos os gestores, inclusive os secretários passaram por essa capacitação, e os próprios monitores do escritório de projeto
no GEOR, no SIGEOR, Sistema de Gestão Orientada para Resultados. E aqui não dá para soltar a mão, não dá, né? Fez lá o instrumento e tudo, e aí nós agora temos reuniões periódicas do planejamento estratégico, a gente avalia continuamente, o prefeito tem uma vez por semana com os gestores, com a equipe, agora juntamos com a equipe do MEG, para debater o andamento dos projetos com essa metodologia do GEOR, que a gente vai lá, o gestor vai lá e presta contas dos seus projetos e diz como está o andamento, o que não pôde, e o que permite com que todo mundo saiba tudo o que está acontecendo e possa, inclusive, participar e colaborar, caso tenha alguma ação que possa, né, nesse momento, ser debatida. Lições aprendidas, gente. Eu fiz aqui um rápido resumo, mas foi de coração mesmo. Autoavaliação é imprescindível e determinante para a gestão estratégica. Há um banco de práticas a ser compartilhado internamente e externamente para quem quiser ver. As reuniões passaram a ser mais efetivas, integradas e coordenadas. O processo contínuo de avaliação permite correção rápida de desvios, a gente pode atuar rapidamente naquilo que a gente vê que não está funcionando. O envolvimento dos gestores e servidores potencializa os resultados, acreditem nisso. Os riscos tendem a ser minimizados. O banco de projetos estratégicos permite maior efetividade e transparência na utilização da receita própria e oriunda dos convênios e transferências. Ok? A gente quer chegar nisso aqui, de formar um banco de projetos antecipadamente. A gente está trabalhando hoje com os projetos que a gente tem, mas com visão de futuro de que um dia a gente vai ter os projetos estruturados para fazer a captação de recursos dentro da linha do plano de governo. Bom, para finalizar, o próximo, por favor. Aqui um depoimento, essa é uma das nossas técnicas que participa, Francislane, dos desafios que nos são propostos, a maior lição que podemos tirar é o aprendizado e conhecimento. O MEG me proporcionou um olhar amplo da gestão, me estimulando a ser mais comprometida com uma gestão de excelência. Essa é servidora da prefeitura e ela ela sempre registra o quão importante está sendo para ela participar dessa oportunidade. O próximo do Ederson também é um colega. O maior ganho com o MEG foi identificar onde devemos avançar para buscar mais qualidade na gestão e nos serviços oferecidos. Também é um servidor que nos ajudou muito na implantação do diagnóstico. Próximo. E aqui, gente, também em decorrência do estudo, do modelo, nós temos essa página, a página da prefeitura, gasparscc.gov, na aba da transparência. Nós criamos aqui modelo de excelência em gestão, onde nós disponibilizamos a nossa prática. A maioria dos nossos instrumentos estão lá para consulta, vocês vão encontrar muito disso que eu falei lá, inclusive apresentações e outros materiais, eles estão divulgados lá. A gente também tem feito essa divulgação por videoconferência, indo nos municípios lá de Santa Catarina. Então uma rede se formou dentro do estado e a gente já vê isso também nos outros estados que nos procuram e tem essa oportunidade, como está sendo aqui com vocês, de divulgar um pouco desse trabalho. Próximo. Muito obrigada. Essa é a experiência de Gaspar. Estamos à disposição para aquilo que a gente possa ajudar.